Boa noite. É um prazer estar aqui nessa noite com você. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Chaves, seu criado. E sou casado com Linda há 24 anos, minha esposa está aqui na frente. Também sou pai de Sam e de Adriele, mais conhecida como Drica Chaves. E que bom estar aqui com você nesse dia bem especial, que é o dia da independência do Brasil. Nós temos visto diversas manifestações pelo Brasil todo, como independência é uma coisa que mexe, né, com todo mundo. Nós vemos as pessoas que tiraram, aproveitando esse dia, nós saímos, viajamos, brincamos. Alguns foram para a avenida, aqui em Manaus, no caso aqui em Manaus, foi lá na Ponta Negra, e tivemos a oportunidade, quem foi, teve a oportunidade de ver o desfile militar e de outras, também outras casas civis, que também desfilaram nesse dia, porque por ser esse um momento importante. E lembrando o grito de independência lá de Dom Pedro, que ocorreu em São Paulo, às margens do rio, que nós chamamos de Córrego Ipiranga. O pessoal chama de rio, não tem importância, vai continuar o rio. Mas é o Córrego ou Rio Ipiranga. E parece que a independência parece ser no grito, todas as vezes. Você já notou isso? Todos os países, quase todos os países, alguém gritou. E no nosso não foi diferente. Independência parece que precisa disso, precisa de força, precisa de grito. Precisa que alguém anuncie alguma coisa, precisa de uma ação. E no Brasil, houve um movimento enorme. O Dom Pedro estava voltando, indo para São Paulo, voltando de Santos, onde ele tinha a sua concubina, e encontrou um movimento gigantesco ali, de que se ele ia voltar, porque Portugal estava fazendo aquela pressão, vai voltar, não vai voltar, e o povo querendo o Dom Pedro, que gostavam dele, pressionaram de tal forma que ele disse: eu fico. Então grita, alguém disse. Ele gritou. As coisas apertadas a gente pode morrer. E ele então gritou. Um grito que teve o seu valor, que hoje nós somos um país livre, um país, né, muito bom de se morar e viver, por conta daquele grito. E o grito dele foi interessante: independência ou morte. Que coisa! Por isso estamos aqui, livres por conta disso. Mas, na verdade, essa liberdade é uma liberdade apenas relativa, né? É relativo. A gente vê, por exemplo, que o grito foi territorial, foi para um domínio territorial, para delimitar as fronteiras entre as nações, independência de recursos, independência política, do sistema político, de espaço físico. Foi só esse, a independência. Como seres humanos, nós sabemos que existe outro tipo de prisão ou outro tipo de dependência incrível que permaneceu. Se gritou independência ou morte, mas ainda tem muita gente morrendo por dentro. Estamos vivos, mas no Brasil nós vivemos momentos difíceis em relação à questão da alma das pessoas. A alma do brasileiro não foi livre, não ficou preso ainda, porque aquela independência não dizia necessariamente
que a alma do ser humano, do brasileiro, seria livre. Por isso que a gente vive uma angústia enorme ainda nos nossos dias. Como seres humanos, continuamos escravos e escravizados, muitas vezes pelo pecado. Escravizados, às vezes, por uma angústia terrível. Escravizados, às vezes, até mesmo como crente, nós vivemos assim. Escravos de angústias, de medos terríveis, que nos assolam. Todos nós precisamos ser independentes de alguma coisa, é só você dar uma olhada na sua própria vida. Às vezes é um pecado, uma coisa que você ainda está te dominando, ainda mantém a mão sobre ti, pegando os recursos. Que o Brasil, durante longos anos, enviava os recursos para Portugal, riquezas, minerais e outras riquezas iam para lá, não ficavam aqui. E às vezes o pecado permanece, você não consegue dominar, direcionar para a direção, ou levar para a direção correta a vida, e aí você fica, a alma, a gente vê muita gente assim, viver está difícil, a gente se sente seduzido toda hora, está no trabalho é seduzido, se vai para casa é seduzido, se está em casa às vezes é seduzido, porque com a tecnologia o mundo foi para dentro de casa, aí você é seduzido, se vê lá, tem muita gente preso por as coisas que são do mundo, mas dentro de casa, ali, uma angústia, às vezes os nossos pés andam por caminhos escorregadios todos os dias, vivemos no limite, as pressões que nos cercam às vezes são mais fortes do que nós. Tem gente que passa isso todo dia, a gente vê muita gente assim, nós conversamos com pessoas, nós viajamos e vemos isso, não é só aqui em Manaus. Você vai para algum lugar, vê pessoas sofrendo, vai para algum outro, tem pessoas angustiadas, a vida, viver está difícil, nossa resistência às vezes, para dizer não às tentações, está em frangalhos, não conseguimos dizer, e tem coisas que nos dominam, a vontade de depender de Deus, da sua palavra, às vezes diminui, vai ficando diminutiva, remota, difícil, a determinação para vencer os pecados se tornam pequenas, medíocres às vezes, nós não lutamos, todo dia sofremos avalanches de seduções incríveis, todos os dias vivemos perigos enormes, às vezes nós temos medo de deixar os nossos filhos saírem, eu tenho filhos, eles dizem, pai, vou na pizzaria depois, ai, eu gostaria que tivesse todo mundo colado ali comigo, eu quero ver, eu preciso estar com meus olhos em cima, porque é difícil, o mundo é difícil, é perigoso andar, é difícil viver. Chico Preto perdeu um amigo um dia desse pela violência terrível, essas coisas nos angustiam, nós temos medo do futuro, do presente, e até do passado, do que fizemos, das consequências. Nossa alma vive ferida às vezes. Tem muita gente ferida, alma machucada, angustiada. A alma sofre com essas coisas. Às vezes a alma é amarga. Às vezes quando somos ofendidos por alguma razão, ou alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, a alma fica amarga, sofre, adoece. Está lá. Às vezes crentes em Jesus Cristo com a alma totalmente destroçada. Ouvimos pessoas dizerem isso quase todos os dias. Eu não amo, eu não gosto, eu não perdoo, eu não quero. Convivemos todos os dias com doenças emocionais e psicológicas incríveis. Por causa disso, a alma adoeceu. Essa angústia que existe pelo mundo, essa pressão terrível do inimigo, às vezes é nossa mesmo. Somos nós que damos bobeira, não é o inimigo que ataca, já somos nós que baixamos a guarda em tudo. As pessoas estão enfermas.
Encontramos pessoas com moral, às vezes, absolutamente doente. Esposas amargas, doentes da alma, porque descobriu que o marido tem uma outra pessoa. Carregamos culpas, carregamos tristeza. Tem gente que encontramos todos os dias que são mal amadas, feridas, machucadas. Todo dia a gente vê isso, gente. Gente complexa e complicada, como eu, como você. Vivemos assim. É o risco que nós corremos, porque a alma, nos nossos dias, tem muitas almas doentes. Olhamos ao nosso redor e percebemos que viver, que existir, tem se tornado difícil, perigoso. É isso. As trevas parecem nos rodear todo dia. Mas olha para mim. Agora é hora de olhar para mim. É quando a gente se sente assim, que as coisas estão assim. Você percebe que essas coisas estão assim, que é importante saber que houve um outro grito. Um outro grito. Diferente do grito que nós conhecemos. Outro grito. Não independência ou morte. Mas teve um outro grito, que também tem o mesmo significado. Importante. No sentido de importância. Que nos alcançou de verdade. Um grito de independência que de fato e de verdade chegou até mim e até você. E às vezes a gente passa pela vida esquecendo que alguém gritou. Alguém deu um brado. Alguém deu um grito por mim e por ti. Com certeza, D. Pedro não estava pensando em mim, não estava pensando em ti. Sabia que talvez ele desconfiava que, quem sabe, um dia nasceria pessoas nesse Brasil para ocupar esse espaço. Mas aquele do grito que eu vou te falar agora, ele sabe o teu nome, ele sabia do teu nome, teu sobrenome, ele sabe onde dói, ele sabe tudo sobre ti, sobre você. Um grito que de fato nos alcançou, está relacionado à nossa condição da alma. Eu não sei porquê, mas aquele que gritou tem um interesse enorme sobre a alma, para que nós tenhamos paz na alma. Ele fala no Antigo Testamento que para os pais, ele diz, olha, tem uma maneira certa de criar os teus filhos. Tem uma maneira certa de criar os teus filhos. E se você criar dessa forma, o resultado é que a tua alma terá um refrigério. Ele disse, aquele que tem uma esposa que é legal, que é um alívio para a alma. Ele tem uma coisa a ver com a alma. Ele quer, aquele grito que nós iremos falar agora, tem alguma coisa a ver contigo, com a tua alma. Tem a ver com a vida que vivemos agora mesmo. Tem a ver com as decisões que tomamos todos os dias. Tem a ver com as nossas reações ante os problemas, as dificuldades, as pressões. Tem a ver com isso, todo dia. Tem a ver com os sofrimentos e com as angústias que a nossa alma vive. Tem a ver com a nossa esperança, tem a ver com as coisas que nos escravizam, tem a ver com pecados que ainda estão nos dominando, tem a ver com a independência que eu preciso de fato e de verdade. Tem alguém que gritou há 2000 anos atrás, gente. É incrível isso. Gritou por mim, gritou por ti, gritou para nos libertar daquele inimigo que você sabe qual é, que te machuca, que te pressiona, que te faz adoecer por dentro. Às vezes a gente esquece isso. Esquecemos isso. Tem tanta gente machucada, tem tanta gente ferida, tem tanta alma doente, porque esqueceu. Gritou para nos salvar, gritou para que nós tenhamos convicções eternas, gritou para sermos livres. Diferente daquele grito. Independência
ou morte. Esse não tem morte. Esse outro grito não tem morte. Gritou para que a nossa alma fosse sadia. Quem é Ele? Gente, vamos lá. É uma pergunta, não é uma retórica. Quem é Ele? Ficou fraco, você tem que falar com convicção. O mundo só respeita quem tem convicções. O mundo só respeita quem tem convicções. Fale com convicção, e vamos falar numa ordem agora, para ver se nós sentimos o nome. Nós gritamos, Dom Pedro gritou, ele disse independência ou morte. Vamos gritar também, um outro nome. Meu nome dele, que gritou. Quem gritou? Jesus. É isso! Isso é convicção. Não esqueça quem gritou por ti e por mim. Olha só o que diz, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, versículo 30. João, capítulo 19 e o versículo 30. Olha só que coisa impressionante. Olha só o que aconteceu por mim e por ti. Observe só aquilo que estava sendo feito antes que você existisse, estava lá acontecendo para que você viesse a ter uma existência sadia, uma existência fantástica. Olha só o que ele diz, tendo provado, falando a respeito do fel, do vinagre que deram para Jesus, Jesus disse assim, está consumado. Esse é o grito. Como é o grito? Está consumado. Vamos lá de novo. Está consumado. Foi isso? E segundo os historiadores, essa palavra que Jesus Cristo gritou, ela é uma palavra que não está dizendo que uma pessoa perdeu ou está perdendo. Não. Esse grito, segundo os historiadores, era falado a palavra que foi usada, teléu, é uma palavra que é usada pelos generais quando concluem uma tarefa importante, quando concluem uma vitória, quando dominam um país, quando dominavam um país, quando conquistavam os povos, quando conquistavam territórios. Eles gritavam essa palavra. E Jesus usou a mesma palavra que os generais usavam. Está consumado, está pago, já não há mais nenhuma dívida. Isso é fantástico. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Independência ou morte. Ele diz outro. Está pago, está consumado. Já não há mais nenhuma dívida. Jesus disse isso. Lucas, no capítulo 23, do versículo 46, ele diz, Jesus bradou em alta voz, não falou baixinho, ele não sussurrou, ele não disse pelo canto da boca, não saiu como um assobio, não, ele bradou em alta voz. É claro, eu não conseguiria repetir como foi, não tenho a menor ideia. Imagina, é Deus falando. Com todo o poder. Foi tão espantoso o que ele disse, que o centurião que estava observando ele na cruz disse, de fato e de verdade, esse daí é o Filho de Deus. Estava lá, Jesus. Ele diz, brandou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Teléu, foi o que ele disse na palavra no grego. Está pago, finalizou, está consumado. Pensando em mim e em você, ele diz, não há nenhuma dívida. No livro de Colossenses, no capítulo 1, abra sua Bíblia no capítulo 1, do livro de Colossenses, no versículo 13. Quem é ele? Como é que é o nome dele? Ai, vamos tentar de novo, vamos lá, ver se dessa vez a gente consegue, gente. Essa coisa tem que sair da alma. Porque a alma foi o que ele sarou. Como é o nome dele? Jesus. Esse é o nome. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, diz o seguinte.
Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E em outra parte ele diz assim: jamais me lembrarei da vossa iniquidade, o qual ele é, a Bíblia diz, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Como é o nome dele? É isso. E diz no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de... É isso. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 43, ele diz: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, receba o perdão dos seus pecados mediante o seu nome. Ele mesmo diz, Jesus Cristo falando a respeito de si mesmo, aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Isaías, no capítulo 41, no versículo 4, ele diz assim: quem fez tudo isso? Se referindo a tudo que você vê. Quem chama as gerações à existência desde o princípio, fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, e continuarei sendo, até mesmo com os últimos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo joelho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Como é o nome dele? Não esqueça jamais do que foi que ele fez contigo. Esse nome. Bradou, está consumado, está pago. Para que a sua alma seja sadia. Foi para isso. Para que a sua alma não adoecesse. Para que a sua alma pudesse viver com a abundância que ele prometeu que teria, com a paz que ele disse que daria. A sua alma foi que ele levou, que o levou à cruz. Não esqueça disso, jamais. Às vezes, apesar de nós conhecermos esse brado do Senhor, às vezes vivemos como quem nunca ouviu, como quem nunca o conheceu. Angustiados, terríveis, com a alma amarga, não perdoamos. Quando alguém nos fere, não perdoamos, devolvemos o mal com o mal. A alma adoece com isso. E ele fez isso pela gente. Nunca esqueça isso. Às vezes a gente passa pela vida como um rolo compressor por cima dessa informação tão importante. Saiba como enfrentar as batalhas que nós teremos que enfrentar todos os dias. Saiba disso. O Senhor Deus nos deixou maneiras de como você enfrentar essas coisas. Ele nos apontou, nos mostrou a direção, nos mostrou o rumo, nos deu significado e importância, dizendo: você pode, vai, que você faz, tem fé, acredita. Tua fé, a gente vê isso acontecer o tempo todo. Todos aqueles que buscam o Senhor, que lembram disso,
provaram isso. Olha só, nós vemos no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 29, a mulher Sirofenícia, como ela estava com uma filhinha endemoniada, ela chega com Jesus e ela pede socorro a Jesus. Aí Jesus diz uma palavra para ela e diz: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha, porque você falou umas coisas que deveria falar. Ela foi alguém que acreditou nele, que dependia dele. Eu dependo de ti. Ele disse: não é justo eu dar para os cachorros aquilo que é para os filhos. Ele disse: não, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Jesus disse: por isso que você falou, vai, a tua filha está curada. Tinha uma senhora que há 12 anos, tinha uma hemorragia, há 12 anos, e ficou pobre por causa disso. E Jesus ia passando, numa multidão enorme, ela pegou, dizendo: daqui vai sair poder, e segurou na barra do vestido de Jesus. Então Jesus disse assim, vira para ela, depois de descobrir quem era, disse: filha, a tua fé te salvou, te curou, vá em paz e fique livre, independente do sofrimento. Está aqui. A mulher na casa de Simão, você conhece aquela história daquela mulher que entrou na casa de Simão, e Jesus estava jantando, tinha um monte de gente jantando, Jesus jantando, aquela mulher entrou, ela tinha sido pega algum tempo antes, como adúltera, e ela estava ali, agora humilhada dos pés de Jesus, e Jesus observando, todos observando, e ela chora, e a lágrima cai nos pés de Jesus, e ela pega o cabelo e limpa os pés de Jesus, e enxuga com os cabelos. Aí Jesus vira para ela e diz: filha, teus pecados estão perdoados, vai em paz. Os 10 leprosos, banidos da sociedade, terríveis, com sofrimentos incríveis, doenças incríveis, banidos totalmente da sociedade. Então, eles clamam ao Senhor, e Jesus, para um que voltou para agradecer, ele diz: levanta e vá, a tua fé te salvou. Nós vemos também um cego chamado Bartimeu, cheio de pecado, um homem cheio de pecado, doente, gritou e clamou por Jesus. Jesus Cristo o chama e diz: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E aí tem Zaqueu, um ladrão, também banido da comunidade mais religiosa, digamos assim, e estava lá trepado numa árvore para ver Jesus. Jesus olha para ele e ele leva para casa, eles vão para casa, eles vão comer alguma coisa, e aí lá Zaqueu toma uma decisão. Ele disse: Senhor, eu decido. E às vezes eu e você precisamos decidir algumas coisas na vida, decidir deixar, decidir abandonar, decidir fugir, decidir correr, decidir terminar, concluir alguma coisa que você não consegue. E ele vira para Zaqueu e diz: hoje houve salvação nessa casa. Gente, Jesus, o Senhor. Nicodemos, um homem cheio de conflitos interiores, com dúvidas gigantescas, querendo saber a respeito da salvação. E Jesus vira para ele e diz assim: quem crê não é condenado. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não crê, você crê, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje pode ser o dia da sua independência. Hoje pode ser o dia que tem sentido e significado aquela palavra que Jesus disse há 2000 anos atrás: está pago, você não tem mais dívida. Às vezes a gente carrega dívidas incríveis. Um Jairo, um chefe da sinagoga de Cafarnaum, com uma filhinha doente, à beira da morte. As pessoas tentaram impedir, mas Jesus Cristo disse para ele, o chamou. Quando as coisas apertaram, ele disse: não tem mais esperança. Aquelas pessoas disseram: não tem mais esperança, ela morreu. Jesus os chama para perto e diz: não tenha medo, crê somente. O centurião, com um servo morrendo, com uma infecção intestinal terrível, Jesus vira para ele e diz: vá, como você creu, assim acontecerá. Gente, é isso aí.
Nós temos um Deus que tem se importado com a gente. Olha só, ladrão na cruz, os últimos momentos de vida, está lá, sabendo que as coisas estão terrivelmente fechadas, as portas se fecharam, a morte se aproxima, sofrendo por conta de suas decisões erradas, e às vezes nós estamos sofrendo, a nossa alma adoece, a nossa alma se enferma, ela endurece, ela fica petrificada por conta de decisões erradas que nós tomamos. E ele vira para Jesus, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu chegares. E Jesus disse: hoje mesmo, eu garanto. Ele disse assim: eu garanto. Ele estava lá na cruz. E ele diz assim: eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Gente, Deus nos mostra através da sua palavra como enfrentamos as batalhas, como enfrentamos as dificuldades, como encaramos a dureza da vida. Por mais que nós sejamos livres e independentes, ainda vivemos num país terrível, onde é difícil viver, onde é perigoso viver, onde a gente tem medo. Mas ele diz assim, se você abrir a sua Bíblia agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas 32, Segunda Crônicas, capítulo 32, e nós vamos ler a partir do versículo 1, quando ele diz assim: Deus mostra através de um homem, uma pessoa conhecida nossa, o nome dele, Ezequias, chamado de um bom rei Ezequias. Esse bom rei, é impressionante o que Deus fala a respeito dele. Ele diz assim: não houve rei semelhante a Ezequias, nem antes dele e nem depois dele. Eu penso assim: Senhor, e Davi? Aí a gente lembra que Davi tomou algumas decisões absolutamente erradas e teve consequências terríveis na vida por conta de decisões erradas. Aí eu entendo, sim, esse cara não tomou decisões erradas. É claro, teve apenas uma em que a Bíblia diz assim: Deus abandonou Ezequias para conhecer o coração dele, e ele se orgulhou e teve consequências, mas Deus o perdoou. Mas com isso nasceu um dos piores reis da história humana. Mas Ezequias, durante a vida dele, ele nos mostra algo impressionante. Ele diz assim, depois dessas coisas, versículo 1: e dessa verdade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Aqui tem uma coisa importante para nós sabermos: como nós devemos enfrentar os inimigos que nos cercam todos os dias. E eu quero dizer uma coisa para ti agora mesmo: seus inimigos, o seu maior inimigo, pode ser a sua reação diante das dificuldades que você enfrenta. A sua reação são seus inimigos em potencial. Às vezes nós reagimos de forma errada quando enfrentamos uma dificuldade. Às vezes reagimos de maneira que Deus fala absolutamente contrário, quando a nossa alma se fere. Ele diz assim: o rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes. Sabe como era o nome do príncipe que ele foi se aconselhar? Isaías. Alguém cheio da palavra de Deus, alguém maduro espiritualmente, alguém que poderia ajudar, direcionar, dar uma palavra, alguém que poderia trazer uma luz para aquela situação. Deus colocou nessa igreja líderes em potencial para ajudar-nos quando precisarmos de ajuda. Se você passa por dificuldades, vê a pressão, a primeira coisa,
pede ajuda. Fale com alguém, converse. Se não o fizer, a alma corre o risco de adoecer. Alguém pode ter uma palavra do Senhor, alguém pode ler a Bíblia. Esses conselheiros aqui, eles são treinados para responder, para aconselhar, baseado nas Escrituras Sagradas, e não do seu próprio entendimento, mas é o que Deus diz. E ele diz mais, teve conselho com seus príncipes e os homens valentes para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. A fonte da água fora da cidade era uma arma terrível contra ele mesmo, porque o inimigo, quando se acampou ao redor de Jerusalém, se tivesse uma fonte de água, ele teria muito tempo para esperar o pessoal lá de dentro da cidade morrer, e ele foi lá fora e tampou. Por que alimentar o inimigo? Então, o nosso ensinamento é assim. O nosso ensinamento é: tampe as fontes. Você sabe a sua luta. Você sabe o que está pegando na sua vida. Você sabe o que está derrotando você. Você sabe disso. Eu sei a minha luta. Você conhece a sua. Você sabe o que alimenta o velho homem e a velha natureza. Às vezes nós queremos andar na linha, no limite das coisas. Você diz assim: eu só quero dar uma olhada, eu só quero passar perto, eu só quero passar pela frente, eu só quero ver um pouco. E com isso você nem sabe que está caminhando para a morte, alimentando o velho homem e a velha natureza, que daqui a pouco toma uma decisão absolutamente errada. Não alimente a velha natureza. E você sabe qual é a sua luta. Eu sei a minha, você sabe a sua. E ele diz mais: assim muito o povo se juntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água? No versículo 5 ele diz: e ele se animou. Quando a gente está vencendo a batalha, quando você está obedecendo a Deus, olha, quando você está obedecendo a Deus, você está fazendo as coisas tudo certa, tudo correta, como diz as Escrituras Sagradas, mesmo no meio de um cerco terrível do inimigo, nós podemos nos animar, porque nós sabemos quem foi que brandou pela nossa alma, nós sabemos o nome dele. Ele é conhecido nosso. Como é que é o nome dele? Jesus. É isso. Se animou. Ou você se acaba todinho quando está enfrentando uma coisinha? Os filhos de Deus terão descanso da alma completo e absoluto quando nós chegarmos naquele dia, lá em cima, nas nuvens com o Senhor Deus. Por enquanto, quando enfrentamos as batalhas, se anime, porque você está lutando, você não está morto, você não é um zero à esquerda, você está dizendo não, você está correndo, você está fugindo, você está saindo fora, você está resistindo. Se alegre, você não é morto, o morto não luta, por isso não se alegra também. Ainda no versículo 5 ele diz assim: ele se animou e edificou todo o muro quebrado. Tem coisas quebradas, às vezes tem coisas quebradas que precisam ser consertadas, gente. Às vezes tem relacionamentos quebrados. A gente vive às vezes eternas, rachaduras terríveis, às vezes no casamento. Está lá o casamento rachado, o casamento destroçado, a comunicação totalmente quebrada. Às vezes é entre os amigos, é entre os irmãos. Às vezes nós fazemos assim. Não nos comunicamos, não nos ajeitamos, não consertamos. Você quer se animar no meio da batalha? Conserte as brechas por onde o inimigo pode entrar. Ele fica procurando uma brecha para entrar. Ainda no versículo 5 ele diz: edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro pelo lado de fora. Sabe para quê? 2 muros. O inimigo
vai ter uma dificuldade, ele pode até chegar onde você está, mas ele tem uma dificuldade terrível, não vai ser fácil. Você pular o muro, tudo bem, você pular o segundo muro sem o apoio do espaço, é terrível. Não tem como transportar as coisas, não tem como transportar as tralhas que fazem para passar para o outro mundo. Mantenha a distância segura daquilo que te leva a adoecer a tua alma, que a tua consciência fica pesada, que você tem pecados para resolver. Fica longe daquilo. Mantenha a distância. Ali, Porto Seguro, aqui, se eu for por aqui, eu me perco todo, eu me ferro, me queimo todinho, então eu vou por ali. Aumenta o espaço. Se eu abrir aqui, eu sei quem eu vou encontrar, então não abre. Deus espera isso de mim e de ti. Como esse homem aqui, nunca houve, nem antes e nem depois, servo de Deus como esse rapaz aqui. Aí ele diz mais, no versículo 5 ainda: e fortificou o aterro da cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Gente, nós temos a palavra de Deus, que é a arma para nós, espada da palavra. Mantenha isso dentro de ti, porque isso, o conhecimento das Escrituras, que nos faz lembrar e não esquecer quem é que bradou por mim e por ti há 2000 anos atrás. Ficou meio bagunçado. Na verdade eu falei, não foi nem para você responder, mas já que você falou, eu estou gostando disso. E para que a gente conserte essa bagunça, como é o nome dele? É isso. Mantenha conhecimento a respeito dele, jamais esqueça. E quando você estiver passando por uma coisa, quando você estiver pensando, eu odeio, eu não amo, eu não gosto, que a distância, pense nisso. Opa, teve alguém que bradou para que a minha alma fosse livre. Por isso nós somos livres. Está consumado, está pago, já não há mais nenhuma dívida. E se você hoje à noite está aqui, e você nunca tomou uma decisão, e continua em cima do muro, então você tem uma oportunidade hoje de tomar uma decisão, sabe? Ser independente. Não permitir que a terrível pressão do mundo abafe tanto você, que você às vezes não pode respirar direito. Hoje pode ser o seu dia de independência. Não de independência ou morte, não. De dizer para ti, está consumado, você lembra dos teus pecados, está pago, já não há mais nenhuma dívida. Foi esse o grito. Deus nos deu todos os recursos para isso. Nós iremos cantar uma música agora. Nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, se você andou esquecendo o nome dele, e você, como servo do Senhor, permitiu que a sua alma sofresse, se angustiasse, ficasse doente, ferida, acerta as coisas com ele. Diz: Senhor, eu tenho umas coisas para acertar contigo. E desabafa, fala para ele. Faz que nem Bartimeu, faz que nem aquela mulher. Crie coragem e vá a ele. E diga: Senhor, minha alma adoeceu. E aí, fale isso para ele. Confesse o seu nome. Fale isso para ele, para que a sua alma seja liberta. Outra coisa, se você está aqui hoje à noite e você nunca tomou uma decisão, eu quero dizer uma coisa para ti. Hoje pode ser sim o dia da sua independência. Então você diga assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero entregar minha vida para ti, porque eu não consigo viver conforme o Senhor, que eu quero entregar, porque eu baguncei a minha vida. Está meio bagunçado essas coisas.
E eu quero entregar minha vida para Ti, para que o Senhor seja o meu Senhor. E eu creio em Ti. E Ele disse assim: a tua fé te salvou. E Deus quer dizer isso para Ti hoje à noite, hoje mesmo. Ele quer dizer: a tua fé te salvou. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é semana que vem. A sua fé pode te salvar hoje. Enquanto cantamos a música, baixe suas cabeças e orem ao Senhor Deus. Agradeça a Ele pelo seu senhorio. Precisa saber como orar. Você só precisa saber como chama esse nome de Jesus. Se você está aqui e gostaria de receber Jesus, nós queremos orar por você. Então eu peço que você levante o seu braço aonde você estiver, de cabeças baixas ainda. Alguém entregará um papel na sua mão para que possamos orar por ti e te ajudar. Você gostaria disso? Você gostaria de entregar a sua vida a Ele, para ser independente, para ser livre, para que tenha a sua dívida totalmente paga? Levante seu braço e nós queremos orar por ti. Como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Levante seu braço. É o amado da minha alma. Tem alguém de braço levantado ali, por favor, entrega o papel. Amém. Jesus, hoje pode ser nome, o dia da sua libertação, o dia da sua independência, daquilo que amarga a alma, adoece a alma. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua boa e agradável palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que, Senhor, ajuda-nos a jamais esquecer o que o Senhor fez por nós há 2000 anos atrás, com o teu brado de independência para a nossa vida, com o teu brado de salvação que nos alcança. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por quem o Senhor é e por essa independência que o Senhor nos deu do mundo, de viver conforme o mundo. Mas termos uma vida absolutamente dedicada a Ti. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos, Senhor, nisso. A jamais esquecermos isso. Abençoe também aqueles que hoje à noite, Deus, levantaram os braços e disseram: eu quero Jesus. Eu quero essa independência. Eu creio. Os abençoe, dirige por um caminho reto, ó Pai, e faz com que sejam grandemente usados por Ti, todos os dias de suas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Como é o nome dele? Jesus. Esse é o nome. Que Deus os abençoe. Tenha uma semana fantástica. A gente se vê, Senib, no próximo domingo de manhã. Que Deus os abençoe. Valeu.